Falar então agora das tarifas dos Estados Unidos, né? O prazo estipulado pelo governo americano de 90 dias para os acordos, né, termina essa semana e Donald Trump deve anunciar quem avançou então nas tratativas e quais países voltam a ter o tarifaço, né, que foi lançado em abril e o prazo seria agora em agosto. Além disso, Trump disse que países aliados, né, às políticas anti-americanas do BRICS vão pagar uma tarifa adicional de 10%. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Vitor Vilar, que é especialista em comércio internacional na BMJ Consultores Associados. Muito boa tarde, bem-vindo, Vitor. Obrigado, Simone. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vitor, cúpula do BRICS começou ontem lá no Rio de Janeiro, né? Termina hoje, né? O último dia. E vou pegando esse gancho aí já do Trump, né? Parece que ele não vai fazer exceção, pelo menos ele disse isso, né? Há muito tempo já que ele vem criticando, né? Ameaçando o bloco do BRICS, fala, né, que o bloco ele fala na moeda única, enfim. O que significa para o Brasil essa tarifa adicional, não é, de 10% e quais implicações aí para todos os países, né? Os 11 países que compõem o bloco? De fato, o Trump ele tem ameaçado, né? Sempre que o bloco ele fala sobre um sistema financeiro alternativo, sobre métodos diferenciados de pagamento que tangenciam o dólar, liga o sinal de alerta na economia dos Estados Unidos e especialmente do Donald Trump, que é um presidente que defende muito abertamente os interesses dos Estados Unidos sem meias palavras. Mas a gente tem que olhar com bastante cautela. A gente tem que lembrar que dentro dos BRICS há diversos países que são aliados dos Estados Unidos, sem mencionar o Brasil, né? Mencionando diretamente a Índia, que é um aliado bastante estratégico dos Estados Unidos na região, a própria Arábia Saudita, que entrou recentemente no grupo dos BRICS. Então, de fato, é uma situação que a gente tem que acompanhar. O Trump ele já ameaçou não uma, não duas vezes, né? Essa aqui é pelo menos a terceira vez que ele menciona diretamente uma taxação especial para aqueles países que tentam subverter a hegemonia dos Estados Unidos. Mas é importante a gente acompanhar de fato se essa taxação ela virá ou se é apenas mais um jogo político do Donald Trump. Como você colocou, cautela, né, Vitor? O Trump, ele sempre fala, mas agora essa ameaça desse adicional de 10%, aí resta saber se vai chegar. Mas se chegar, a gente vê os países, os que compõem o bloco, eles já andaram falando aí, né, falando que o objetivo do BRICS é para uma ordem global equilibrada. E lembrando que a China, né, já fechou aí o acordo com os Estados Unidos antes da cúpula, né, que começou ontem no Rio de Janeiro e termina hoje. Xi Jinping não veio, né, e esses 11 países que compõem o bloco, o Trump não falou qual país teria esse adicional aí. Resta toda essa cautela aí e apreensão, não é? Não, exatamente, né? Alguns dos países dos BRICS, né, como a Rússia, como a China, como o Irã, possuem tarifas excepcionais muito mais altas, né? A Rússia e o Irã, inclusive, não estão nem dentro do pacote do Liberation Day, né, que você comentou que o Trump anunciou em abril. São países que já têm sanções americanas muito elevadas e eles estão em outro pacote. As tarifas de importação, elas são proibitivas, na realidade não são nem taxas muito elevadas, como é o caso da China. Mas a verdade é essa. Diversos países procuraram os Estados Unidos para conseguir contornar o que foi imposto pelo Donald Trump em abril, mas o fato é que os Estados Unidos ele está muito comprometido com a questão dos 10%. Mesmo países aliados de primeira hora, como o próprio Reino Unido, não conseguiram benefícios tarifários tão eloquentes quanto era previsto. Apenas alguns benefícios no setor de automóveis, mais outros setores que estão sendo taxados linearmente, né, horizontalmente, ainda deverão pagar ao menos 10% na tarifa de importação ao exportar para os Estados Unidos. A China, principal parceiro comercial dos Estados Unidos de boa parte do planeta, era o principal alvo do Donald Trump, sempre foi o principal alvo do Donald Trump. E mesmo esse conseguiu uma negociação que conseguisse deixar a situação não positiva, mas pelo menos um pouco mais equilibrada. Foi acordado que a China ela teria um imposto de importação de 55% ao enviar seus produtos para os Estados Unidos, e os Estados Unidos teria um imposto de 10% para enviar seus produtos à China. Ainda assim, facilitando alguns setores estratégicos, especialmente na área de tecnologia e de mineração, bilateralmente falando.
mas os países dos BRICS têm que ficar atentos, uma vez que o Brasil é um dos países que conseguiram ficar à margem das tarifas recíprocas mais altas, né? A boa parte da América Latina conseguiu ficar com a tarifa mínima de 10%. Vitor, bem lembrado, o país com 10%, o Brasil com esses 10% aí, bem abaixo, né, inicialmente, quando lá em abril o Trump anunciou esse tarifaço, mas o Brasil com esses 10%. Resta saber se vai ser só na fala mesmo que o Trump está ameaçando, né, de esse adicional de 10%, porque aí a gente já coloca 20%, não é? E isso tudo, se chegar, a gente está aqui só nessa análise, o Brasil ficaria afetado, por exemplo, a nossa produção agrícola e exportação? De fato, né? A gente tem que sempre observar com bastante cautela as exportações brasileiras para os Estados Unidos. De fato, a pauta agrícola, embora ela seja muito importante, especialmente pelo preço prêmio que o Brasil costuma conseguir colocar os produtos no mercado americano, os principais produtos que são exportados pelo Brasil, eles estão mais vinculados a outras pautas, né? Como o setor de energia, como o setor de infraestrutura, mineração. Mas, por exemplo, exportações fundamentalmente ligadas a produtos que os Estados Unidos não têm plena capacidade de produção localmente, como café, frutas, né, especialmente que laranja, também carne, são produtos que têm conseguido galgar cada vez mais espaço dentro do mercado americano. E esses setores que conseguiram essa abertura comercial nos últimos anos, talvez se vejam prejudicados nesse cenário. Especialmente quando a gente fala que, eu acabei de comentar que o Brasil está no mesmo patamar de outros países da América Latina, que muitas vezes também têm uma mesma matriz produtiva que o Brasil e podem ser concorrentes pontualmente a algum desses setores. Se você tem um ambiente em que boa parte desses competidores mantiveram a tarifa de 10% ou menos de 20%, se o Brasil tivesse mais, obviamente seu mercado será prejudicado de entrada nos Estados Unidos, nesse cenário que eu, pessoalmente, ainda considero pouco plausível que de fato ocorra. E lá atrás, né, quando o Trump anunciou esse tarifaço, lá em abril, a gente conversou muito aqui com o setor, falando dessa possível, né, que o Brasil poderia se beneficiar por conta de exportar mais soja. A gente viu isso ao longo do início, lá para março, abril, maio, a China comprando muito mais aí a soja brasileira, né, saindo na frente. Porque até então não tinha nada desse acordo que você trouxe aí para a gente, relembrando aí desses 50%. Mas, enfim, o Brasil conseguiu avançar aí na sua pauta de exportação, mas agora fica esse jogo de saber como é que os países eles vão avançar nessas negociações, porque é a partir de agosto que vai passar a valer, ô Vitor? Bem, a suspensão das tarifas recíprocas do Trump, elas acabam agora quarta-feira, né, dia 9 de julho. Em teoria, essas tarifas elas voltam a ter vigência, caso o Trump não prorrogue novamente o que foi acordado. Ele colocou essa suspensão de 90 dias justamente para esses países procurarem os Estados Unidos e conseguirem acordos bilaterais mais favoráveis. Mas é muito importante a gente lembrar, né, o que os países estão conseguindo negociar com os Estados Unidos não é uma tarifa zerada, não é um benefício tarifário, não são cotas. Diferentemente do que foi feito no primeiro mandato Trump em 2018, quando o Brasil, inclusive, conseguiu negociar algumas cotas vinculadas ao setor de aço, de alumínio. Nesse momento, Donald Trump ele não está concedendo tarifa zero, cotas de importação para nenhum dos parceiros comerciais, tirando os México e Canadá, que fazem parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o USMCA. Então, é um cenário em que, mesmo que o Brasil consiga avançar nas negociações, não me parece que o Donald Trump está aberto ou leniente em abaixar sua tarifa média de 10% acima do que já é existente, né? Então, se um produto tem 2, 3% de importação, agora ele vai sofrer 12 ou 13% de tarifa de importação. Então, como o caso do Brasil é a tarifa mínima de 10%, o governo dos Estados Unidos tem dado prioridade a outras economias. Então, recentemente, a gente viu o próprio Reino Unido conseguindo uma tarifa de importação facilitada para o setor de automóveis, que está em 25% para o mundo inteiro, com a China reduzindo de 145% para 55%. O Vietnã também conseguiu um benefício que saiu a tarifa de meados de 40% para 20%, ainda muito pior que o Brasil. E é importante lembrar que o Vietnã é um importante competidor do Brasil em alguns setores estratégicos, como o café. Então, a maioria dos competidores brasileiros, nesse momento,
ou estão em pé de igualdade ou estão piores do que o Brasil. Para a gente encerrar, a gente viu aí as ameaças de Donald Trump aos BRICS, né, que não é novidade, ele já vem falando há um bom tempo. E eu queria saber, o mundo presta atenção, né, no que defende o BRICS? Porque a gente viu na carta com a declaração desse documento que defende o multilateralismo, não menciona os Estados Unidos, mas ele cita a carta, né, o documento cita a preocupação aí do aumento das tarifas. O documento também, ele condena ataques contra o Irã, não fala em específico em Israel, também nem nos Estados Unidos. Como esperado, a gente viu aí, né, a Ucrânia, né, sendo condenada, a Rússia não é? Que está em guerra, né, com a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, uma guerra sem fim aí. Eu queria saber de você, o mundo, tirando os Estados Unidos, aí, o mundo presta atenção no que defende o BRICS? Eu acho que presta atenção na medida em que você tem a segunda maior economia do mundo pautando o debate, né? Uma vez que a China ela faz parte de um fórum, esse fórum sempre terá atenção. Obviamente, o Brasil, como uma parte integrante dos BRICS, também recebe essa atenção de outros países do mundo, especialmente dos países emergentes que buscam, nesses fóruns multilaterais, alguma questão que possa trazer uma nova organização do sistema político internacional. Eu acho que os BRICS ele já teve uma importância até um pouco maior anteriormente. Agora, com essa expansão que a gente teve, né, agora é o BRICS Plus, né, com a adição de diversos países, como Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, o bloco ele perdeu um pouco da coesão que já era um pouco torpe. Então, é um momento que, numa declaração dos BRICS, você tem uma grande disposição, um grande alongamento do discurso relacionado à defesa, algo que não era comum anteriormente. Você cita de fato o Irã, você cita de fato a Ucrânia, você cita de fato a faixa de Gaza, o norte da África, mas sem ataques diretos, com a diplomacia dos países evitando essas questões. Mas, obviamente, né, a depender do interesse, você tem uma visão mais positiva ou uma visão negativa. Na minha opinião, a Carta dos BRICS ela busca essa sobriedade, essa neutralidade, mas obviamente ela deixa bem claro que os interesses, especialmente da Rússia e da China, se fizeram valer muito forte na declaração final. Vitor Vilar, especialista em comércio internacional na BMJ Consultores Associados. Muito obrigada pela sua conversa, essa análise aqui no nosso tema de hoje, viu, Vitor? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Simone, equipe, a todos. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. 3 horas e 47 minutos, hora de Brasília.